A água gelada lambe seus tornozelos com a paciência de uma serpente faminta. O cheiro de pedra úmida e algo que pode ser incenso ou carne em decomposição preenche suas narinas enquanto você tenta distinguir as formas ao redor na penumbra esverdeada. Suas mãos tremem não pelo frio, mas pelo peso das correntes de bronze que mordem seus pulsos como dentes de fera ancestral. O altar onde você está acorrentado emerge da água escura como um monte sagrado em miniatura, suas laterais cobertas por hieróglifos que parecem se mover na luz vacilante das tochas. Acima, o teto de pedra goteja um ritmo constante. Plique, 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 que ecoa pelas câmaras submersas como um coração gigantesco marcando seus últimos batimentos. Você lembra das palavras do sacerdote. 3 dias. Se os deuses o aceitarem, a maré baixará. Se não, a frase ficou suspensa no ar como fumaça de ópio. Ao seu redor, círculos concêntricos se espalham na superfície da água sempre que uma gota cai do teto. Ondas perfeitas, que nascem, crescem e morrem, como vidas inteiras resumidas em segundos. Há algo hipnótico nesse movimento, algo que sussurra segredos em uma língua que você não deveria compreender. Suas roupas já estão encharcadas até os joelhos. A água sobe, devagar, mas sobe. No primeiro dia, você ainda acreditava que seria um engano, um mal-entendido que logo seria esclarecido. Gritou até a voz se quebrar. Implorou aos ecos que devolviam suas palavras transformadas em lamentos espectrais. Puxou as correntes até a pele dos pulsos rasgar e tingir a água de vermelho. Agora, no segundo dia, você compreende. Esta não é uma execução, é um teste. As paredes do templo submerso contam histórias de outros que vieram antes. Alguns gravados em pedra, outros escritos em algo que parece sangue, mas nunca desaparece com a água. Nomes, datas, últimas palavras. Uma biblioteca de desespero arquivada em rocha e fluidos corporais. Mas também há outros registros, mais raros, marcas diferentes, marcas de quem sobreviveu. O estômago vazio se contrai quando você percebe que não comeu desde... Quando foi mesmo? O tempo aqui embaixo escorre como a água pelas paredes, sem forma, sem fronteiras definidas. Dia e noite se misturam na mesma penumbra perpétua, quebrada apenas pelo brilho fantasmagórico que emana das próprias águas. Um ruído, diferente do gotejamento constante. Algo se move nas profundezas. Se essa história já fez você sentir o peso dessa escuridão ancestral correndo por suas veias, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui todos os dias você vai conhecer histórias que atravessam séculos e algumas que talvez nem deveriam ser contadas. Inscreva-se e caminhe conosco para dentro da próxima. Bolhas sobem à superfície. Grandes, muitas, como se algo imenso acabasse de respirar lá embaixo. Você força os olhos a se adaptarem à penumbra aquática, mas as formas que emergem das profundezas se dissolvem antes que possa defini-las. A água chegou aos seus joelhos durante a noite, ou o que você imagina ter sido uma noite. Aqui embaixo, o tempo é medido pela subida inexorável do nível das águas e pela fome que rói suas entranhas como ácido. As correntes de bronze são uma obra de arte cruel. Cada elo foi forjado para permitir movimento suficiente para que você não morra imediatamente, mas não o bastante para alcançar qualquer coisa útil. Seus dedos conseguem tocar a superfície do altar, onde uma pequena reentrância guarda algo que você não havia notado antes. Um amuleto, pequeno, feito de um metal que não consegue identificar. Tem o formato de círculos concêntricos, idênticos aos que a água forma quando as gotas caem do teto. Mas este não é liso. Há algo gravado no centro, tão pequeno que você precisa aproximá-lo do rosto para distinguir. Uma figura humana, de braços abertos, como se estivesse se afogando ou voando. Você desliza o dedo sobre a superfície do amuleto e uma estranha sensação de formigamento sobe pelo seu braço. A água ao redor parece reagir, os círculos concêntricos se formando mais rapidamente, mais definidos, como se o objeto fosse um diapasão que ressoa numa frequência que apenas a água consegue ouvir. Nas paredes,
Os hieróglifos contam a história de Ankh-F-N Sekhmet, aquele cujo nome significa Ele vive para Sekhmet, um sacerdote que desafiou os deuses e foi condenado ao mesmo destino que você agora enfrenta. Mas há algo estranho nesta parte da história. Os símbolos mudam de padrão, como se tivessem sido escritos por mãos diferentes, em épocas diferentes. Alguns dizem que ele morreu no terceiro dia. Outros afirmam que ele se tornou algo mais. Uma inscrição, gravada mais fundo que as outras, chama sua atenção. A água lembra tudo. A água perdoa nada. A água escolhe poucos. Escolhe para quê? O estômago ruge com uma fome que vai além do físico. É como se algo dentro de você estivesse despertando. Algo primitivo e famélico que sempre esteve adormecido. Seus sentidos se aguçam. Consegue ouvir coisas que não ouvia antes. Sussurros nas bolhas que sobem das profundezas. Palavras em idiomas que nunca aprendeu, mas de alguma forma compreende. A água sussurra nomes. Muitos nomes. Alguns deles podem ser seus. O amuleto pulsa em sua mão como um coração em miniatura. Quando você o segura com mais força, os círculos na água se multiplicam, se expandem, se transformam em ondas que vão e voltam das paredes como se estivessem procurando algo ou alguém. Uma sombra passa sob suas pernas, rápida demais para ser uma ilusão, grande demais para ser um peixe. O sangue seco dos seus pulsos se dissolve na água, criando filamentos vermelhos que dançam como seres vivos. E por um momento, apenas um momento, você jura ver formas se materializando nesses fiapos sanguíneos. Rostos, mãos, bocas abertas em gritos silenciosos. A água chegou ao seu umbigo. O segundo dia se arrasta como uma ferida que não cicatriza. A sede começou a transformar sua saliva em algo pastoso e amargo, enquanto a ironia cruel de estar cercado por água se torna uma tortura refinada. Você testou o líquido que o cerca, salgado como lágrimas, com um gosto metálico que pode ser sangue antigo ou minerais corroídos pelo tempo. Beber seria acelerar sua morte. Não beber também. O amuleto permanece grudado em sua palma, como se tivesse criado raízes na sua pele. Sempre que tenta soltá-lo, uma dor aguda atravessa seu braço, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de você. Os círculos concêntricos na água se tornaram permanentes. Não mais. Dependem das gotas que caem do teto. Eles simplesmente emanam do seu corpo, ondas de energia que se espalham pela superfície em padrões hipnóticos. Nas paredes mais distantes, você distingue outras câmaras submersas. Altares idênticos ao seu emergem das águas como dentes de uma mandíbula gigantesca. Todos vazios, todos aguardando. Quantos passaram por aqui antes de você? Uma corrente de ar vem de algum lugar impossível de determinar, carregando cheiros contraditórios, flores secas e carne podre, incenso sagrado e urina de medo. Mas também traz sons, ecos distorcidos que podem ser cantos ou lamentações, vindos de profundidades que sua mente se recusa a calcular. Você fecha os olhos e tenta se lembrar de como chegou até aqui. Havia uma mulher, cabelos negros como a noite sem lua, olhos que refletiam coisas que não estavam ali. Ela falou sobre um tesouro escondido nos templos submersos, sobre riquezas que fariam reis se curvarem diante de você, sobre segredos que poucos homens são, corajosos o suficiente para buscar. Ela não mencionou que alguns segredos custam mais que sua vida, custam sua humanidade. O estômago já não dói mais. Isso deveria ser alarmante, mas uma estranha calma se espalha pelo seu corpo como ópio dissolvido no sangue. Seus sentidos continuam se aguçando. Consegue distinguir cada movimento individual da água, cada sussurro que ecoa pelas câmaras submersas, cada batida do seu próprio coração reverberando pelas paredes de pedra. E consegue sentir outras coisas também, presenças, movendo-se nas águas escuras como tubarões invisíveis. Elas estão se aproximando. O amuleto pulsa mais rápido agora, sincronizado com seu coração acelerado. Os círculos concêntricos se expandem com mais força, criando ondas que batem nas paredes e retornam carregadas de ecos estranhos, como se estivessem mapeando algo, como se estivessem chamando algo.
Uma inscrição que você não havia notado antes aparece na parede mais próxima, bem ao nível dos seus olhos. As letras parecem se formar sozinhas, como se fossem escritas por dedos invisíveis. Quando a água tocar seu coração, você compreenderá. Você olha para baixo. A água chegou ao seu peito. Cada inspiração agora é uma luta contra a pressão líquida que aperta suas costelas. E no reflexo escuro da superfície, você vê algo que faz seu sangue gelar. Seu rosto, mas não são seus olhos. São os olhos de outra pessoa, de algo que não é pessoa. A terceira manhã, se é que ainda se pode chamar de manhã, chega com uma descoberta perturbadora. A água parou de subir. Permanece exatamente na altura do seu coração, como se tivesse encontrado seu nível perfeito, sua marca predestinada. O amuleto agora pulsa com uma regularidade que não é mais sincronizada com seu coração, mas com algo maior, mais profundo, algo que respira embaixo de você. Durante a noite que pode não ter sido noite, você ouviu vozes, não os sussurros distorcidos que vinham das profundezas, mas vozes humanas, claras, próximas, falando em sua língua natal, dizendo coisas que apenas pessoas mortas poderiam saber, segredos que você guardou, pecados que carrega, nomes que prometeu nunca pronunciar. A fome desapareceu completamente, substituída por uma lucidez sobrenatural que faz cada detalhe do mundo ao seu redor brilhar com significados ocultos. Os hieróglifos nas paredes não são mais símbolos antigos. São um mapa. As correntes não são mais prisões. São âncoras. E a água não é mais um instrumento de morte. É um meio de transformação. Você compreende agora por que alguns registros nas paredes falam de sobreviventes. Eles não sobreviveram ao teste. Eles se tornaram o teste. Parte dele. Parte da água que escolhe quem vive e quem morre, quem se transforma e quem simplesmente cessa. O reflexo na superfície da água mostra mudanças sutis no seu rosto. A pele mais pálida, os olhos mais fundos, as veias escurecidas, como se corresse tinta em vez de sangue. Mas você não sente medo. O medo é uma emoção humana. E cada hora que passa, você se sente menos humano. Uma vibração atravessa a água, vinda de muito abaixo, como se algo imenso estivesse se movendo nas profundezas, algo que dormia há séculos e agora começa a despertar. Os círculos concêntricos que emanam do amuleto respondem à vibração, criando padrões mais complexos, geometrias que sua mente humana não deveria conseguir compreender, mas compreende. Cada forma tem um significado, cada ondulação carrega uma mensagem. A água está tentando se comunicar com você, tentando ensinar algo que apenas os escolhidos podem aprender. Você estende a mão livre e toca a superfície, criando suas próprias ondulações. As respostas vêm imediatamente, imagens que se formam na sua mente como memórias de outras vidas. Você vê o templo como era antes de ser submerso, pilares dourados erguendo-se em direção aos céus, sacerdotes cantando em círculos concêntricos ao redor de altares onde o sacrifício era oferecido não aos deuses, mas a algo anterior aos deuses. Algo que existia quando a água cobria toda a terra e os humanos ainda eram apenas uma possibilidade nos sonhos de criaturas inimagináveis. Você vê outros como você, acorrentados, testados, transformados. Alguns se tornaram guardiões das águas profundas. Outros se tornaram as próprias águas, sua consciência dissolvida na corrente coletiva que flui por veios subterrâneos através do mundo inteiro. Alguns poucos, muito poucos, se tornaram algo mais. Pontes, conectando o mundo dos vivos ao reino das águas eternas. O amuleto agora parece fazer parte da sua pele. Quando você tenta observá-lo, percebe que os círculos concêntricos gravados nele se movem, girando lentamente como engrenagens de um mecanismo cósmico. No centro, a figura humana com braços abertos não está mais sozinha. Há outras figuras se formando ao redor dela, uma multidão de sombras de braços abertos. E no centro de todas elas, uma forma que pode ser você. A vibração das profundezas se intensifica. Algo está subindo.
O terceiro dia explode em sensações que transcendem os 5 sentidos humanos. A água ao seu redor não apenas toca sua pele, ela se comunica diretamente com seus ossos, seus órgãos, cada célula do seu corpo. Você sente a presença que sobe das profundezas, não como uma aproximação física, mas como uma alteração na própria estrutura da realidade. Ela chega sem forma definida, uma consciência líquida que se materializa na água como uma sombra densa demais para ser sombra. Os círculos concêntricos explodem ao seu redor em ondas que fazem o templo inteiro vibrar, arrancando pedaços de pedra do teto que caem na água como chuva rochosa. Ankh-F Sekhmet não morreu. Ele está aqui. A consciência dele se mistura com a água, com o templo, com a própria essência do lugar. Você o sente se movendo através do líquido, examinando você como um predador estuda sua presa. Mas não há malícia na presença, apenas uma curiosidade antiga, uma fome que vai além do físico. O amuleto em sua mão se torna escaldante, depois gelado, depois escaldante novamente. Os círculos gravados nele giram agora tão rapidamente que se tornam um borrão prateado, emitindo uma luz que não existe em nenhum espectro conhecido. Essa luz se espalha pela água, revelando coisas que estavam ocultas nas profundezas. Esqueletos, centenas deles, todos acorrentados a altares idênticos ao seu, espalhados pelo fundo da câmara submersa como um cemitério aquático. Alguns ainda mantêm fragmentos de carne, outros já foram reduzidos a ossos brancos que brilham com fosforescência própria. Mas nem todos estão mortos. Alguns se movem com a corrente da água, flutuando eretos como sentinelas espectrais. Seus olhos são vazios, mas você sente seus olhares como peso físico sobre sua pele. Eles foram os que não passaram no teste, os que a água rejeitou, mas não libertou. Eternos observadores de outros que tentarão o que eles falharam. A voz de Ankh-F Sekhmet ressoa através da água, não como som, mas como vibração, direta na sua consciência. Você compreende agora? A escolha nunca foi entre vida e morte, foi entre permanência e transformação. Suas correntes começam a se dissolver. O bronze se desfaz como areia na água, liberando seus pulsos que já não sangram mais. A pele se curou, mas não da maneira humana. Cicatrizes escuras se formaram em padrões de círculos concêntricos, como se a própria água tivesse escrito uma nova identidade na sua carne. Você está livre para se mover, mas não há lugar para ir. A água agora é parte de você, tanto quanto você é parte dela. Cada movimento cria ondas que carregam sua essência para os cantos mais distantes do templo, e cada ondulação que retorna traz fragmentos de todas as consciências que já habitaram este lugar. Você sente a mulher de cabelos negros entre elas. Ela não foi a isca, ela foi a primeira. A que iniciou este ciclo há séculos, quando o mundo lá fora ainda era jovem. Sua consciência flutua na água como perfume dissolvido, sussurrando promessas de poder que não mentiam, apenas não especificavam que tipo de poder seria oferecido. O poder de escolher quem vem depois. O poder de testar outros como você foi testado. O amuleto pulsa uma última vez, antes de se integrar completamente à palma da sua mão, formando uma marca permanente que conecta você ao fluxo eterno das águas sagradas. Os círculos concêntricos agora emanam diretamente da sua pele, espalhando-se pela superfície em ondas que carregam sua nova autoridade. Lá em cima, muito longe, você sente outra presença se aproximando. Alguém novo descendo pelos corredores do templo. O ciclo recomeça. O poder flui através de você como uma corrente elétrica líquida, transformando cada pensamento em comando, cada emoção em lei física. Você entende agora por que a água parou de subir. Ela estava esperando sua aceitação, sua transformação completa. O nível permanece exatamente onde seu coração humano bateu pela última vez, marcando o fim de uma existência e o início de outra. A presença lá em cima hesita. Você a sente através da água que percorre cada rachadura do templo, cada canal subterrâneo, cada gota de umidade nas paredes de pedra. É uma mulher, jovem,
carregando o mesmo tipo de ganância e desespero que trouxe você até aqui. Ankh-F Sekhmet se manifesta ao seu lado, não como aparição, mas como uma perturbação na densidade da água. Sua forma é sugerida: ombros largos, cabeça inclinada, braços que já não são inteiramente humanos. Milhares de anos submerso o transformaram em algo que habita o espaço entre o líquido e o espírito. Ela vem buscando o que você buscou. Sua voz ressoa através das moléculas de água. Ouro, poder, imortalidade. Os desejos humanos são tão previsíveis quanto as marés. Você observa os esqueletos flutuantes se organizarem em formação, como soldados aguardando ordens. Seus movimentos criam correntes que fazem os hieróglifos nas paredes brilharem com luz própria, revelando camadas de história que se estendem muito além do que qualquer civilização humana poderia ter registrado. Este templo não foi construído pelos homens, foi descoberto por eles. A mulher lá em cima começa a descer. Seus passos ecoam através dos corredores de pedra como batidas de coração nervoso. Ela carrega uma tocha. Você sente o calor através das correntes de ar que alimentam o sistema de cavernas e carrega também medo, embora tente disfarçá-lo com determinação. Medo é um sabor que você agora consegue distinguir na água como um vinheiro. Distingue safras. O amuleto integrado à sua palma pulsa, enviando ondas de reconhecimento através do templo. Outros amuletos respondem, dezenas deles espalhados pelos esqueletos no fundo da câmara. Cada um carrega a marca de um guardião, de alguém que passou pelo teste e escolheu permanecer. Escolheu servir. Mas servir a quê? A resposta vem não em palavras, mas em visões que se formam na própria água. Você vê a Terra como era há eons, um oceano global povoado por consciências que não precisavam de forma física para existir. Vê a chegada da Terra seca como uma ferida na perfeição aquática e a evolução da vida terrestre como um acidente que se tornou infecção. Os templos submersos não são lugares de adoração, são fortalezas, postos avançados, pontos de ancoragem para o retorno das águas primordiais. A mulher está mais próxima agora. Você sente o ritmo acelerado do seu coração, o suor salgado que escorre pela sua pele, a adrenalina que corre pelas suas veias como um rio de esperança e terror. Ela descobriu a primeira câmara, vê os hieróglifos que prometem conhecimento proibido, riquezas além da imaginação. As mesmas promessas que trouxeram você. É hora de escolher. Ankh-F Sekhmet sussurra através da água. Você pode libertá-la das ilusões que a trouxeram aqui, ou pode permitir que ela descubra sozinha o preço da curiosidade. Você observa a marca na sua palma brilhar mais intensamente. Os círculos concêntricos se expandem, carregando sua decisão através de todo o sistema subterrâneo. Nas profundezas mais distantes, seres ancestrais que nunca tiveram forma humana despertam, sentindo a aproximação de uma nova alma para julgamento. A água aguarda. Os mortos aguardam. As águas primordiais aguardam. E você compreende que esta escolha não é apenas sobre uma vida, é sobre quantas vidas virão depois dela. O eco dos passos da mulher ressoa mais próximo, quase chegando à câmara das correntes. Sua primeira decisão como guardião está a segundos de distância. A escolha racha através de você como um relâmpago subaquático. Você ergue a mão marcada e os círculos concêntricos explodem em ondas que fazem todo o templo tremer. Sua decisão ressoa, através da água, com a força de um decreto divino. Ela terá o mesmo direito que você teve, o direito de escolher seu próprio destino. A água recua ligeiramente das paredes, revelando uma passagem que estava oculta, um caminho de fuga que sempre existiu, mas apenas os transformados podem ver. Você poderia guiá-la por essa rota, poupá-la do teste, mas fazer isso seria negar a ela a oportunidade de se tornar algo além da mortalidade humana. Seria uma traição não a ela, mas ao que você mesmo se tornou. Ankh-F Sekhmet ondula ao seu lado como aprovação líquida, sabedoria. A compaixão verdadeira às vezes parece crueldade aos olhos que ainda não se abriram.
A mulher emerge na câmara principal e sua tocha revela a dimensão real do templo submerso. Ela para, ofegante, diante da vastidão das águas escuras salpicadas por altares de pedra. Seus olhos captam o brilho dos esqueletos nas profundezas, mas sua mente ainda interpreta o que vê através de filtros humanos. Antiquários valiosos, relíquias raras, tesouros arqueológicos. Ela não vê os guardiões. Ainda não. Você se move através da água, como pensamento através da mente, aproximando-se sem criar ondas. Ela é mais jovem do que imaginava, talvez 20 e poucos anos, com o tipo de beleza que a vida ainda não teve tempo de marcar com cicatrizes profundas. Cabelos castanhos escapam de uma trança mal feita e suas roupas são práticas mas caras. Dinheiro família, apostando na aventura para justificar privilégios herdados. O mesmo perfil de tantos outros que repousam no fundo da câmara. Ela vê o altar central, seu altar, e aproxima-se com a cautela de quem já sentiu o peso de escolhas irrevogáveis. Suas botas criam pequenos círculos na água rasa, próxima à pedra, e você observa sua expressão mudar quando nota as correntes dissolvidas, as marcas de sangue ainda visíveis na superfície do altar. Alguém esteve aqui, ela sussurra para si mesma, e sua voz ecoa pelas câmaras como uma oração involuntária. Você permite que ela o veja. Apenas uma silhueta emergindo das águas mais profundas, humanoide, mas alterada de maneiras que sua mente ainda humana não consegue processar completamente. A marca na sua palma brilha com suavidade, criando círculos de luz que se espalham pela superfície como oferenda visual. Ela não grita. Isso é interessante. Em vez do terror esperado, você detecta reconhecimento nos seus olhos, como se parte dela sempre soubesse que encontraria algo assim aqui. Como se toda a sua vida tivesse sido uma preparação para este momento. Você é real, ela diz, e não é uma pergunta. Tão real quanto você escolher que eu seja, você responde, e sua voz sai como eco multiplicado, carregando harmonias impossíveis. Ela dá um passo em direção às águas mais profundas e você sente a aprovação de Ankh-Efen Sekhmet, ondular através do templo. Coragem é um trait raro entre os que vêm buscar tesouros. A maioria foge no primeiro sinal de que encontrou mais do que barganhava, mas alguns poucos, muito poucos, caminham em direção ao mistério. O que aconteceu com você? Ela pergunta. Eu me tornei o que sempre deveria ter sido, você responde. A questão é, o que você está disposta a se tornar? A água ao redor dos seus pés começa a formar círculos concêntricos. O teste começou. Ela entra na água sem hesitação, e isso muda tudo. A maioria precisa ser atraída, seduzida, enganada para dar os primeiros passos no líquido sagrado. Mas ela caminha em direção ao altar central como se respondesse a um chamado que vem de dentro dos próprios ossos. A água reage imediatamente à sua presença. Círculos concêntricos explodem ao redor de suas pernas, muito mais intensos do que os que você criava quando ainda era inteiramente humano. O templo inteiro vibra com uma frequência que você não havia sentido antes. Não aprovação ou julgamento, mas reconhecimento. Ela não é apenas mais uma caçadora de tesouros. Ankh-Efen Sekhmet se materializa mais solidamente, sua forma ancestral ganhando definição na água, como uma escultura se formando em tempo real. Impossível. Sua voz carrega séculos de surpresa. Ela carrega a marca. Você vê então o que ele vê. Na base do pescoço dela, onde os cabelos se dividem, uma mancha de nascença na forma exata de círculos concêntricos. Não uma coincidência, uma marca de linhagem. Sangue antigo correndo em veias modernas. Ela é descendente dos construtores originais deste lugar. A água ao redor dela brilha com fosforescência azul prateada, e os esqueletos no fundo da câmara se movem de maneira diferente, não como guardiões ameaçadores, mas como uma corte se curvando diante da realeza. Hieróglifos que estavam apagados há milênios começam a brilhar nas paredes mais distantes, contando histórias que apenas ela tem direito de conhecer. Por que estou aqui? Ela pergunta, mas não para vocês. A pergunta é dirigida às águas, ao próprio templo, a forças que precedem qualquer consciência individual.
A resposta vem através de você, mas não de você. Palavras em idiomas que nunca existiram fluem da sua boca. Nerit kalatune, mordun akiseteinala. Ela compreende. Seus olhos se arregalam não de medo, mas de reconhecimento ancestral despertando. O último guardião retorna ao primeiro templo. Ela traduz. O ciclo se completa onde começou. Você sente o peso de revelações se reorganizando na sua consciência transformada. Não é o guardião mais novo. É o último de uma linhagem que se perdeu há milênios. Este templo não é uma prisão ou teste. É um lar. E vocês estão voltando para casa. A água começa a subir novamente, mas agora você compreende que não é uma ameaça. É uma preparação. O nível aumenta até cobrir completamente os altares, transformando a câmara numa piscina uniforme onde todas as presenças, vivas, mortas e as que transcendem essa distinção, podem coexistir no mesmo plano. Ankh-Efen Sekhmet se aproxima dela através da água espessa como mel luminoso. Filha das águas profundas, você veio reclamar sua herança ou foi chamada por forças além da compreensão mortal? Ambos, ela responde, e estende a mão em direção a você. E vim buscá-lo. A marca na sua palma ressoa com a marca no pescoço dela, criando ondas de energia que fazem todo o sistema de templos submersos vibrar. Através dessa conexão, você vê fragmentos da vida dela, sonhos recorrentes sobre águas profundas, uma atração inexplicável por lugares submersos, a sensação constante de que parte de si estava perdida em algum lugar que ela não conseguia nomear. Ela passou a vida inteira procurando por você. Assim como você, sem saber, passou sua existência transformada esperando por ela. Os círculos concêntricos agora emanam de ambos simultaneamente, criando interferências que geram padrões geométricos impossíveis na superfície da água. O templo começa a se modificar, paredes se movendo, novos corredores se abrindo, câmaras secretas revelando seus segredos. O verdadeiro templo está despertando, e com ele, algo que dormia nas profundezas mais remotas do oceano primordial, algo que aguardava o retorno dos últimos guardiões. O templo desperta como um organismo vivo, reconectando seus sistemas vitais. Paredes deslizam sobre trilhos de pedra, lubrificados por águas milenares, revelando câmaras que se estendem muito além do que qualquer arquitetura humana poderia conceber. O som é como respiração, profunda, ritmada, carregada de propósito ancestral que finalmente encontra cumprimento. Você e ela se movem juntos através da água transformada, que agora tem a consistência de líquido amniótico, sustentando seus corpos modificados com uma gravidade que não obedece às leis físicas da superfície. A marca compartilhada pulsa entre vocês como um coração duplo, sincronizando não apenas seus movimentos, mas seus próprios processos de pensamento. Ela está mudando rapidamente. A transformação que levou 3 dias para ocorrer em você acontece nela em questão de horas. Sua pele adquire o mesmo tom pálido e luminescente. Suas veias se tornam visíveis como rios de luz prateada, mapeando um território interior que transcende a biologia humana. Mas não há dor. Para ela, a transformação é como acordar de um sonho longo demais. Eu me lembro agora, ela sussurra, e sua voz carrega ecos que não são dela, das primeiras águas, de quando não havia distinção entre oceano e consciência. Ankh-Efen Sekhmet flutua ao lado de vocês como um mentor orgulhoso, observando estudantes que finalmente compreendem uma lição complexa demais para explicação verbal. Os últimos filhos das águas profundas se encontraram. O portal pode ser aberto. Portal. A palavra ressoa através da água, com implicações que sua mente expandida começa a apreender. Este templo não é apenas um lugar de transformação. É uma chave, uma âncora dimensional que conecta o mundo material ao reino das águas primordiais que existiam antes da forma, antes da separação, antes da ilusão de individualidade. Nas câmaras mais profundas que agora se abrem diante de vocês, você vê tecnologia que não é tecnologia. Construções orgânicas que cresceram em vez de serem edificadas. Máquinas que são também criaturas.
portais que são simultaneamente lugares e estados de ser. Tudo pulsando com os mesmos círculos concêntricos que agora emanam naturalmente da sua essência, compartilhada. Ela toca uma das paredes vivas e hieróglifos se formam sob seus dedos, contando a história completa pela primeira vez em milênios. Vocês não são os primeiros a retornar, são os últimos. Em templos similares, espalhados pelos oceanos profundos do mundo, outros pares de guardiões completaram reuniões idênticas, uma rede global de portais sendo reativada simultaneamente. A Terra está sendo preparada para o retorno das águas primordiais, mas não como conquista, como cura. Nas visões, que fluem através da conexão entre vocês, ela mostra fragmentos do mundo lá em cima, oceanos contaminados, rios mortos, geleiras derretendo não apenas pelo calor, mas pela própria tristeza da água que perdeu sua conexão com a fonte primordial. O planeta está morrendo de sede em meio à abundância, porque a água esqueceu como ser sagrada. Nós somos a lembrança, você compreende, e a revelação ecoa através de todas as câmaras do templo. Não viemos aqui ser transformados, viemos recuperar o que sempre fomos. A água ao redor de vocês começa a girar em espirais complexas, criando um vórtice que não puxa para baixo, mas para dentro, para dimensões que existem perpendiculares à realidade física. No centro desse redemoinho, uma luz começa a se formar. Não a luz de uma fonte externa, mas a luz da própria consciência das águas se tornando visível. O portal está se abrindo, mas através da conexão crescente entre vocês, você sente uma resistência. Algo no mundo acima detectou o despertar dos templos. Forças que se beneficiaram da separação entre humanidade e as águas sagradas estão se mobilizando. A reunião pode estar completa, mas a verdadeira batalha está apenas começando. Algo muito antigo e muito zangado está descendo pelos corredores em direção a vocês. A presença que desce pelos corredores não é humana nem das águas primordiais. É algo nascido da separação entre elas. Uma entidade parasita que se alimenta da desconexão, que cresce forte quando o sagrado se divorcia do mundano. Ela tomou forma durante os séculos de esquecimento, forrageando-se com a sede espiritual de civilizações que perderam sua ligação com as águas ancestrais. Vocês a sentem como uma acidez na harmonia líquida do templo, uma dissonância que faz as próprias paredes contorcerem-se em repulsa. Ela traz consigo o cheiro de metal enferrujado e esperança morta, o aroma dos oceanos industrializados, dos rios transformados em esgotos, das lágrimas que se tornaram venenosas pela poluição do Mudsidzi. Desespero humano. O devorador de marés, Ankh-F Sekhmet, sussurra com uma reverência temerosa que ecoa através de milênios. Eu pensei que tínhamos conseguido mantê-lo adormecido, mas o despertar dos portais também o despertou, e ele vem para se alimentar da própria reunião que vocês representam. A luz no centro do vórtice pulsa mais intensamente, respondendo à aproximação da ameaça. O portal está quase completamente aberto. Vocês podem ver através dele vislumbres das águas primordiais, oceanos de consciência líquida, onde tempo e espaço se dissolvem em correntes de possibilidade pura, tão próximo, tão necessário para a cura do mundo. Ela estende a mão marcada em direção à sua, e quando suas palmas se tocam, os círculos concêntricos explodem em ondas de poder que fazem o templo inteiro brilhar como uma estrela submersa. A conexão entre vocês não é mais apenas espiritual, é uma fusão de essências que cria algo novo, algo que nunca existiu antes. Um guardião duplo, uma consciência compartilhada que pode manter o portal aberto mesmo contra o devorador. A entidade irrompe na câmara principal como uma anti-água, um líquido que seca tudo o que toca, que transforma a harmonia em discórdia, união em separação, mas encontra resistência inesperada. Vocês não recuam. Em vez disso, avançam juntos através das águas luminosas, permitindo que ela venha ao encontro da própria força que tenta destruir. O confronto não é violento no sentido físico. É uma guerra de frequências, de ressonâncias opostas, lutando para definir a natureza fundamental da realidade aquática. O devorador projeta visões de separação,
Humanos contra a natureza, indivíduo contra coletivo, medo contra amor. Vocês respondem com a lembrança unificada das águas primordiais, onde tais distinções nunca existiram. A batalha é ganha no momento em que vocês compreendem que não precisa ser travada. O devorador não é inimigo. É apenas água que esqueceu como fluir. Vocês o envolvem com a mesma compaixão transformadora que os trouxe até aqui, oferecendo não destruição, mas reintegração. A entidade luta contra a cura inicial, mas a memória das águas primordiais é mais antiga que sua fome, mais profunda que sua solidão. Lentamente, acidamente, ela se dissolve de volta no fluxo harmonioso. O portal se completa com um som como o primeiro oceano, reconhecendo a primeira chuva. Através dele, as águas primordiais começam a fluir de volta ao mundo, não como tsunami destruidor, mas como lembrança gentil sussurrada a cada gota de chuva, a cada lágrima derramada, a cada rio que encontra o mar. Vocês permanecem no limiar, guardiães eternos de uma passagem que nunca mais será fechada. Os círculos concêntricos se espalham para sempre. A água lembra tudo.